E aí, gente? Estamos na guerra espiritual aqui. Estamos na guerra espiritual. Glorifica, glorifica a Jesus o Rei, majestoso, poderoso, glorioso é o vencedor. Que só nos conquistou, mais que vencedores nos formou, nos fez geração eleita e enderecer. Glorifica, glorifica a Jesus o Rei. É o vencedor, ele soprou. E filhos de Deus. Agora não vai travar, agora vai fixar, vai firmar, em nome de Jesus. Majestoso, poderoso, glorioso é o vencedor. Vai convidando, gente. Vai convidando. Poderoso, glorioso é o vencedor. Glorifica, majestoso. É o vencedor. Grande momento, grande tempo, tempo grandioso no louvor no nosso Brasil. Tempo que não voltou e talvez nunca vá voltar. Projeto Vida Nova de Irajá. Glorifica. Não sei se o meu convidado desse encontro de leões já está aqui. Ele estava na outra live, mas caiu, né? Renan. Deixa eu ver se eu acho o Renan aqui. Achei. Amém. Glória a Deus. Vou botar logo o Renan. Pastor Renan Seriali. Convidar e a gente vai aproveitar esse momento dando boas-vindas a esse mês profético de Shivan. Vamos ver se ele consegue entrar, gente. Porque hoje todo mundo está em batalha espiritual, porque esse mês ele é um mês ou para bênção ou para maldição. Então o inimigo está querendo conquistar o lugar dele. Vocês fiquem em oração aí, tá bom? Se você está nessa live e sai, você está perdendo grandes bênçãos. Hoje é um dia de portais. Vamos ver se eu consigo trazer meu amigo aqui. Qualquer dificuldade você me avisa aí, pastor Renan.
Eu já chamei. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Pastor Renan, sai da live, por favor, e entra novamente, porque a chapa tá quente, irmão. Sai da live e entra novamente. Ouça Israel, Adonai é Deus, Adonai é Deixa eu só esperar o pastor entrar novamente. Pastor Renan, já vou apresentá-lo, mas ele é um especialista em calendário de Deus, uma pessoa que tem abençoado muita gente com as agendas bíblicas e proféticas, e ele vai falar conosco hoje aqui sobre o portal que está aberto agora, gente. E se você tem dúvida que tem um portal aberto, dá uma olhada como é que tá isso aqui, ó. Ó, vou abrir aqui, vou mostrar para você o clima, como é que tá aqui, ó. Olha isso, ó. Você tá vendo como é que o clima de tempestade está preparando? É porque hoje é dia do dilúvio. Mas esse dilúvio veio trazer morte ou vida? Saberemos juntos aqui, ó. Saberemos juntos. Morte para uns, sem dúvida. Vida para outros. Agora foi. Fala, glória a Deus. Beleza? Shalom. Beleza. Rapaz, o negócio tá estreito. O negócio tá estreito mesmo, hein? Tá pesado, apóstolo. Tá A pesado. live aqui travou 3 vezes. Mas tá bom. É disso que a gente gosta, né? É isso aí. A gente sabe que quando nós mexemos com estruturas espirituais, as coisas... A resistência é grande, né, apóstolo? Gente, deixa eu apresentar então aqui, e aí depois ele vai falar, e eu vou trocando figurinha com ele. Esse é o pastor Renan. Pastor Renan, primeira vez que faz live comigo, mas é uma pessoa que a gente já troca umas figurinhas legais já há um bom tempo. Pastor Renan, ele é responsável por um projeto que vocês já conhecem, que é aquelas agendas no calendário bíblico, que é um material maravilhoso, inclusive você tem uma agenda que você usa no dia a dia, porque ao mesmo tempo ela é uma agenda comum e uma agenda hebraica, onde ela vai te ensinar as festas, te ensinar Shabat, feriado. E daqui a pouco a gente fala disso. Mas hoje eu convidei o pastor Renan como primogênito de um projeto, pastor. Primogênito, hein? Porque nós vamos começar agora. Eu estou fazendo live de manhã, todo dia no YouTube. De tarde, todo dia no YouTube. Mas agora, nesse horário aqui, nós vamos fazer sempre segunda, quarta e sexta, o encontro dos leões. Amém. Só vale leão. Ou águia. Ô, glória. Ou águia. Por quê? Porque eu quero trazer aqui pessoas de peso de conteúdo, né? Para ensinar para eles aí coisas que vão levar eles a um nível bem além da religiosidade. Eu sei que você tem conteúdo e a gente queria bater um papinho sobre esse momento de agora que está entrando esse portal do mês bíblico de Shesvan. Queria que você falasse aí à vontade, de vez em quando eu te atrapalho. Amém. Glória a Deus. Então, eu sou o pastor Renan, eu sou pastor no Ministério Adoração e Restauração aqui em São Paulo, né? E o Senhor me chamou para falando a respeito do calendário. Já tem, acho que 6 anos, mais ou menos, que o Senhor mostrou, me revelou, na realidade, esses segredos, né? Que na realidade não são segredos, estão na palavra. É que ao longo da história a igreja se distanciou dessas verdades. E o que Deus mostrou para nós é que essa estação
é uma estação de restauração, onde Deus está mostrando os seus segredos, está revelando a cultura, né, do reino dos céus, e nós precisamos estar atentos a todas essas coisas, né, que durante muitos anos ficou ali presa, né, camuflada. Deus sabe de todas as coisas e tem o tempo certo para que as coisas sejam reveladas, não é mesmo, apóstolo? E como o apóstolo falou, hoje nós temos um portal aberto de uma estação nova que está entrando, um mês novo que o Senhor dá, e esse mês ele é um mês muito curioso, um mês que traz muitos sinais proféticos, principalmente a respeito do Messias, né? Então, eu vou trazer algumas coisas aí a respeito desse mês, falar aqui com o apóstolo, e é isso. Glória a Deus. Vem para cima, fica à vontade. Amém. Então, gente, o Senhor, ele deu à sua igreja armas poderosas espirituais, né? Em Coríntios fala que nós lutamos não como carnais, mas como espirituais. As armas da nossa milícia, elas são poderosas em Deus. Mas para que a gente consiga usar as armas, primeiro eu preciso saber que eu tenho essas armas. Para que a gente consiga lutar a respeito disso. E o tempo é algo poderoso, porque ao mesmo tempo em que o Senhor ele traz algo sobrenatural, de maravilhas e de bênçãos para as nossas vidas, nós sabemos que existem resistências espirituais. Existe toda uma estrutura espiritual que resiste para que nós não venhamos a acessar aquilo que o Senhor quer liberar nas nossas vidas. Quando nós lemos ali em Daniel, o que acontece? A palavra do Senhor fala que desde o primeiro dia, o Senhor já tinha escutado as orações de Daniel. Só que houve uma resistência no ar, o principado estava ali retendo a resposta. E teve que existir ali o quê? Uma intervenção do Senhor para que aquele espaço fosse liberado. A mesma coisa acontece quando nós falamos sobre tempos e estações. E esse mês, o mês de Resvan, é o 8º mês do calendário bíblico. Quando nós falamos de calendário bíblico, nós precisamos entender o básico, que é o seguinte: existem 2 ciclos dentro do calendário bíblico. Existe o ciclo civil, que é como nós temos aqui no nosso país, que é o que a gente atua dentro do calendário gregoriano, né? E existe um ciclo espiritual, que nós chamamos de ciclo redentivo, tá? Então, dentro do calendário bíblico, se nós formos pegar o ciclo redentivo, o mês de Resvan é o 8º mês. O primeiro é Nissan, certo? No ciclo redentivo. Só que nós acabamos de entrar numa nova estação, num novo ano, certo? Agora, no mês passado, que foi o mês de Tirei, foi inaugurado uma nova estação dentro do calendário civil de Israel. E é muito interessante, apóstolo, porque assim, isso foi uma confusão na minha cabeça lá no começo. Eu falei, poxa, se Deus fala para o povo que existe, que o primeiro mês e o mês mais importante do ano é o mês de Nissan, por qual motivo que o povo de Israel celebra a virada do ano, a transição do ano em Tirei, no 7º? Para mim foi uma grande
assim, eu fiquei confuso, eu fui atrás dos judeus, falei, né, a gente estudou bastante ali com rabinos, e até que o Senhor, ele me trouxe, eu estudando, e o Senhor me trouxe uma, digamos assim, uma revelação, tá? O que acontece? Profeticamente, e aí nós vamos entender a importância desse mês de Resvan. Porque esse ciclo civil, ele está conectado com aquilo que vai acontecer ainda. Uau. Tá? Uau. Nós vivemos dentro de... chega um momento em que o sobrenatural, ele encontra o natural. É exatamente nesse momento. Então, nós iniciamos o nosso ano, digamos assim, o 5.784, espiritualmente, ele iniciou lá em Nissan. Então, nós entramos dentro de um processo espiritual de batalha e conquista para trazer o sobrenatural. Aqui, todas as promessas do Senhor estão ali reservadas para essa estação. É por isso que, então, para quem não está entendendo, gente, eu gosto de repetir algumas coisas com as minhas palavras, né, pessoal que está acostumado comigo. Nós temos 12 meses bíblicos, mas rodam dois ciclos de calendário ao mesmo tempo nos meses bíblicos. O ciclo de Nissan, que é o da Páscoa bíblica, lá entre março e abril, começa o ano novo espiritual nosso. Então, começa a rodar. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, o ano novo espiritual, porque é a libertação. Houve Páscoa, houve libertação espiritual. Agora, aqui, há 2 meses atrás, em setembro para outubro, 1 mês atrás, né? Que foi o Rosh Hashanah, a festa das trombetas. O que aconteceu aí? É o ano novo civil, porque é o aniversário de Israel e também o aniversário de Adão. Adão fez aniversário nessa data, acredita-se, né? Então, você vai ver que tem um ano novo espiritual, um ano novo humano. Só que o espiritual precisa alcançar o humano, isso que você está me ensinando aí agora. Então, por que acontece de Nissan lá atrás, em abril, até agora, esse monte de festa? Para alinhar o espiritual no humano. Então, vem a Pessarra, vem, né, todas as festas que vem trazendo até aqui. Por isso nós tivemos a última festa, o Yom Kippur, que nos levou a um arrependimento profundo. Depois o tabernáculo, onde Cristo vem morar no meio de nós. E aí, o projeto de Deus é que venha uma chuva abundante nos limpar agora para um ano de bênção. Né? Mais ou menos isso? Exatamente, apóstolo. Exatamente. Por isso o dilúvio foi nesse mês de Sheshvan. Exatamente. Exatamente. Aí é que está o grande segredo, né? Quando nós começamos a cavucar ali, porque assim, a revelação, ela é como uma cebola. Quanto mais você vai se aprofundando, mais coisas sobrenaturais vão sendo reveladas, né? Então, quando aí o grande ponto aqui que o Senhor falou comigo foi o seguinte, apóstolo, foi que esse tempo ele foi alinhado. Então, nós começamos em Nissan, veio vindo, trazendo todo esse alinhamento, como o apóstolo falou, das festas. São seis meses praticamente de festa, desse movimento sobrenatural espiritual, e aí vem na hora quando chega nessa estação, ele se alinha. Então, nós vamos começar a colher aquilo que nós plantamos no mundo espiritual. E aí começa o nosso trabalho aqui. Então, é o tempo de preparo de terra. É muito engraçado. Eu trabalhei na fazenda. Trabalhava aqui em São Paulo, mas para 2 fazendas no Mato Grosso. Então, foi muito interessante essa experiência, porque o Senhor me ensinou esse fluxo agrícola. Como que funciona? Então, o que acontece? Nessa estação, quando a gente entra em Tirei,
nós entramos dentro de um processo de preparo de solo, literalmente. Então, nós começamos a preparar o nosso campo. E aí, eu já estou falando não espiritual, porque já passou o espiritual. Agora, nós estamos no físico. Então, nós começamos a preparar, é onde nós precisamos estar atentos para as situações. E nós começamos a plantar agora, em Resvan. Começamos a lançar as primeiras sementes no solo, agora, nessa estação. E aí, como o apóstolo falou, é o tempo em que o Senhor, ele visitou a terra com o dilúvio, para fazer a limpeza na terra. Foi nesse ano, foi nesse mês que o dilúvio começou, e também foi nesse mês que, um ano depois, ele acabou. Então, foi um ano ali que o Senhor fez toda a limpeza na terra. Meu Deus. E é muito interessante, apóstolo, por quê? Aí o Senhor ele começa a trazer mais a respeito dessa estação, e a gente vai se aprofundando. A terra ela foi renovada a primeira vez lá com Noé. Só que existe a palavra profética de que ela vai ser renovada novamente. E na cultura judaica, eles acreditam que esse mês, o mês de Resvan, está reservado para um Messias. Uau! Uau! Meu Deus! Então, presta atenção. Quando nós falamos a respeito da... Vamos trazer numerologia bíblica, nós pegamos o número 8. O número 8 está conectado com um novo começo. Por isso que ele é tão forte e é o único mês dos 12 meses do calendário bíblico em que não existe nenhuma festa, não existe nenhum mandamento atribuído a esse mês. Esse mês ele está reservado. Reservado, guardado para algo especial. Guardado para o Mashiach. Eita! É tremendo. É poderoso. E essa guerra lá em E Israel aí, não é à toa, né? Essa guerra em Israel não é à toa. Já sabe que Jesus estava vivo. Já sabe. E a gente sabe que existe uma resistência, porque ao mesmo tempo em que esse mês ele está reservado para o Messias, e nós precisamos entender que existe uma resistência espiritual, que se o Senhor está anunciando vida, porque é isso, e inclusive a letra que está conectada a esse mês é a letra Nun, que ela significa, tem o símbolo da vida, né? Ao mesmo tempo, você tem a resistência dos tronos, e esse trono que atua nessa estação para desviar a nossa atenção e resistir àquilo que o Senhor quer fazer, nessa estação é o trono de Hades, é o da morte. Então nós precisamos... Pode de um lado falar, pode. De um lado é vida, de outra morte. Aí deixa eu dar um gancho aí. A gente estava falando sobre o dilúvio, né? E o dilúvio, ele vem com águas de vida e águas de morte. Porque para alguns foi vida. Deus me salvou, me levou para um novo portal, para um novo tempo, né? Noé, sua família, para os animais, vida. Agora, para quem ficou na profanação, para quem ficou no pecado, na maldição dos demônios, né? Que a gente sabe que tinha morte. Então, Resvan, ele, exatamente o que você falou, ele vem para denunciar se você está pronto para a vida ou se você está pronto para a morte. E Hades está pronto para fazer o papel dele nisso aí, de capturar quem não está pronto. É mais ou menos... Exatamente, apóstolo. Exatamente. Assim, a cada mês, cada ano, o Senhor, ele vai mostrando para nós, revelando essa questão dos tempos e das estações, e às vezes eu fico assustado, porque eu falei, gente, por que a gente não sabia disso antes? A gente podia estar melhor preparado para tanta situação na nossa vida, né? Se a gente tivesse um pouquinho mais de conhecimento a respeito disso. E um dos
nomes, o primeiro nome, o nome babilônico, né, que foi dado a esse mês, porque nenhum mês bíblico tem um nome, a não ser o de Nissan, que na realidade não é Nissan, é Aviv, né? Que foi dado porque Aviv significa o ponto de colheita da cevada. Então, é o ponto de Aviv. Então, foi conhecido com esse nome. Mas, praticamente todos os outros nomes foram dados na Babilônia. Mas a Bíblia traz um outro nome para esse mês, que é o mês de Bu. Né? Então, tanto Resvan quanto Bu são os nomes relacionados a esse mês. E Resvan, Bu, está descrito lá em 1 Reis 6:38 e faz referência ao dilúvio, tá? Então, só por uma curiosidade aí dos irmãos. E o interessante também, apóstolo, que é assim, né? Quando nós vamos estudar sobre o nome de cada mês que foi atribuído a ele, nós conseguimos identificar ali alguns apontamentos, algumas direções proféticas a respeito do mês, que nós podemos aí nos apoiar, né? Então, a palavra Resvan, ela tem a letra Het, que é aquele CH, né? O CH, a gente aqui no Brasil, a gente faz como se fosse o som de X, né? Lá em Israel, é o R gutural, que é aqui na garganta. Então, por isso que eu falo Resvan. A gente chama de o R carioca. O R carioca, isso. Ricardo. É justo, é isso mesmo. Então, ele tem essa letrinha Het, que ela simboliza uma cerca, tá? Então, toda a letra hebraica, ela tem um número, ela tem uma representação ali de um desenho, né? E ela tem também um significado, um conceito. Essa letrinha Het, ela é uma cerca. E a palavra graça, ela também começa com Het. É muito interessante isso. Depois nós temos a letrinha Shin, a letra Vav e a letra Nun. O Vav é um prego ou um homem, né? Simboliza ali. O Shin, ele vem como algo para destruir, para dividir, e o Nun é a vida, certo? Quando nós pegamos isso, nós temos um entendimento a respeito do mês de Resvan. Nós entendemos que o Senhor estabeleceu uma cerca, ou seja, uma proteção, certo? Essa proteção é a graça de Deus, que impede a destruição da vida. Então, nós conseguimos entender que nesse mês, ele aponta para Cristo, certo? Porque essa graça, essa cerca que protege a vida, ela foi conquistada pelo homem, o Vav, que foi pregado. Então, é maravilhoso, porque a gente começa a ver um mover de Deus trazendo proteção, mesmo diante dessa situação de resistência espiritual de Hades. O Senhor, ele protege para que a vida não seja destruída. Que é a arca. É a arca de Noé. Deus é maravilhoso, né, apóstolo? Agora, deixa eu acrescentar aqui. Acrescentar não, jogar mais umas figurinhas na mesa aqui. Eu gosto muito de falar nesse mês sobre as águas, né? É o mês das águas. E a Bíblia vai dizer que Deus fez separação entre águas e águas. A palavra águas e águas aqui no hebraico são duas palavras diferentes, né? A palavra águas no hebraico é maim. E a segunda palavra das águas é shamaim. Sabia dessa? Então, maim e shamaim significa as águas de baixo e as águas de cima.
Quando a Bíblia diz, por isso que é Maim, águas, Maim, chama Maim, águas de cima. Quando a Bíblia diz que Deus fez separação entre águas e águas, ele separou uma porção da água e jogou no céu, por isso que o céu é azul, tem nuvem, né? E a outra porção ficou nos mares, ficou aqui embaixo. E quando veio o dilúvio, aliás, antes do dilúvio, o homem já andava entre essas águas. O homem, né, seguro entre essas águas. As águas do céu estão presas no céu. Nunca tinha chovido. Nunca tinha chovido. Quando Deus fala para Moisés, Moisés, vai chover. O que é chuva? Qual é o canal que eu vejo isso? É da esquerda, é da direita? Como é que é? Então, vai chover. Prepara a arca, avisa o povo, vai chover. E o povo estava lá, entre Maim e Semaim. Até o dia que Deus massacrou. Ele uniu as águas novamente com as águas. Né? Maim e Semaim se encontraram. Toda vez que há uma chuva, há um lembrete disso. As águas estão se encontrando, né? E o homem não estava pronto para esse encontro das águas, que era a água do céu e a água da terra. Não é qualquer um que está pronto para entrar nas águas do céu. Né? Agora, outra coisa. As águas de Shesvan, elas vão falar de vencer Leviatã, né? Porque Leviatã, ele é um dos maiores principados ou tronos das águas, como nós vemos aí nos estudos de batalha espiritual. E da Bíblia, né? A Bíblia fala uma coisa interessante sobre Leviatã. A Bíblia diz que Leviatã brinca com os navios tentando afundá-los. E navio na Bíblia, barco, navio, sempre vai falar de família ou de ministério. Pedro, Tiago e João estavam num barquinho. Paulo afundou navio. Noé, família. Navio, barco na Bíblia é família e ministério. Então, Leviatã é um espírito que ataca fortemente a família. Ataca fortemente o ministério. Então, esse é um tempo que nós temos que também ter cuidado de fazer o que você acabou de nos ensinar. Colocar as cercas ao nosso redor. Engraçado, por que Deus não ensinou a fazer um barco tradicional, né? Deus mandou fazer um submarino, né? Uhum. Tinha que fechar de todos os lados, não podia entrar água de lugar nenhum. Por quê? Porque é tempo de proteção. Então, a arca vai falar dessa proteção, né? Desse cuidado que a gente tem que ter nesse tempo de chuvas abundantes. Engraçado que era chuva de bênção, porque quando Noé sai da arca, apesar dos terríveis gritos de morte que ele deve ter ouvido, de pessoas se afogando, pedindo pelo amor de Deus, deixa eu entrar também. Tem até um filme que apareceu na Rede Globo uma época que o pessoal vinha de barquinho tentando pular dentro da arca. E faz muito sentido isso para mim. Faz muito sentido. Se eu estou morrendo afogado, eu vou me abrigar onde eu posso. Mas, apesar de todo esse drama e todo esse susto, quando Noé ele tem a chance de encontrar a terra, ele vê que Deus recriou tudo para ele. Está dando uma segunda chance. Né? E aí volta para o início da nossa conversa, como você estava falando, que Deus vai preparando isso gradativamente. Desde a libertação, Nissan, aí ele passa por aquele tempo de luta espiritual, tempo no mês de Ab, quando o templo é derrubado, aí vem a Tishrei, onde Deus vai construindo tudo, passa por Yom Kippur, para nos levar ao arrependimento, e hoje Deus diz assim, pá, é tempo bom. Só mais uma coisa para eu te passar, pastor. Olha só, tem uma música, todos nós conhecemos, do Tom Jobim. Não sei se eu acho ela aqui. Deixa eu ver aqui, se eu boto a letra aqui. Olha que música interessante. E você vai ver como é que o inferno imita o reino. É pau, é pedra, é o fim do caminho. Só para vocês entenderem o que está acontecendo nessa letra, o nome dessa letra é Águas de Março. E ela fala sobre o fim do carnaval. Acabou a festa de janeiro, a farra do ano novo, acabou a zoeira de carnaval, fevereiro, e agora vem março. Aí ele diz o cenário de lixo. O cenário de lixo que o povo deixa aqui no Rio de Janeiro, principalmente. Né? Então ele vai dizer, ó, é pau, é pedra, fim do caminho, caminho fechado, resto de um topo, um pouco sozinho, um caco de vidro, é a vida, é o sol, a noite, a morte, é um laço, é um anzol, é peroba do campo, é uma madeira, caningá, candeia, é uma tipereira,
é madeira de vento, lombo, ribanceiro e tal. Aí ele vai dizer aqui no final, é a chuva chovendo, conversa ribeira, das águas de março, é o fim da canseira. E lá na frente, a música é longa, né? Ele vai dizer aqui no final, são as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida para o meu coração. Então, o que essa música está dizendo? Acabou Jano, a festa de janeiro, onde você se prostra diante de Jano e coloca expectativas num Deus de duas cabeças. Acabou Februz, março, o espírito de doença, de morte e destruição. Um monte de mulher grávida para aparecer em abril em Afrodite com a barriga grande já. E aí ele chega que agora está vindo o nosso Sheisman. O nosso Sheisman. Para limpar. Só que o Sheisman dele não vem depois de um tempo de cura, de ajuste, de tratamento. Vem depois de um tempo profano, sem nenhum tipo de compromisso com Deus. E é por isso que chega em março, as pessoas dizem assim, agora a vida começa. Acabou o carnaval, agora a vida começa. Não começa porcaria nenhuma. Porque é um espírito de mentira, as águas de março. Agora, nós vivemos um tempo de águas abundantes. E o melhor tempo do calendário bíblico começa agora. Porque tudo que foi preparado desde missão até agora foi para esse mês. E aí, segue daí, meu pastor. Exatamente, apóstolo. É isso mesmo. E é tão interessante, você está falando das águas. A última celebração que teve agora, na festa de Sukkot, é justamente o ritual, né, o rito da celebração das águas. Então, quando tinha o templo de Israel, no último dia da festa de tabernáculos, ia-se a comitiva, né, de sacerdotes e levitas, descia do templo, pegava ali com as bacias de prata e de ouro as águas do tanque e subiam com louvor e adoração para fazer o que é a oferta de libação, derramar ali no altar, e aonde eles cantavam o quê? Baruch haba b'shem Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor, né? E é tão interessante, apóstolo, eu estou até arrepiado aqui, porque quando nós lemos lá em João capítulo 7, Yeshua estava ali no momento em que aqueles sacerdotes estavam derramando a água. Meu, é demais. A Bíblia fala que Jesus grita, eu sou a água viva. Eles estavam na presença do Rei dos Reis, derramando água, celebrando e gritando e adorando. E a água viva estava ali, sendo derramada ali naquele momento. E Jesus estava participando ali desse evento. E é tão maravilhoso isso que o senhor falou, apóstolo, falando a respeito da resistência, né, nas casas, do ataque de Leviatã contra as casas, contra as famílias, né? E a proteção de Deus, que o nome Bu, ele tem o quê? A letra Bet, ou Vet, né? No hebraico, que simboliza o quê? A casa. Sim. O Vav, que é o homem, ou o homem que foi pregado. E a letra Lamed, que é como um cajado. E ele simboliza ali a autoridade, né? O controle. Então, olha só o que o apóstolo falou, como faz a conexão. Quando a casa ela está debaixo da autoridade do homem empregado, ela recebe a proteção nessa estação. Uau, que legal. Extraordinário, extraordinário. Deus, assim, é maravilhoso, né? E é tão interessante que nesse mês ele está conectado com a tribo de Manassés. E nós falamos aqui, né, sobre estar reservado para o Messias, né? Enquanto o Messias não vem, o que além de nós termos a esperança, né, do Senhor ali, reservado para essa estação,
ela conectada com Manassés, ela está falando justamente, mais uma vez, profeticamente, sobre a alegria. Sobre um tempo onde o Senhor tira de nós as cargas, a tristeza, as dores, a humilhação, que é isso que significa Manassés, né? Que é esse refrigério, esquecer. A palavra Manassés, ela deriva de uma outra palavra que é esquecer. E diz que é saltar, né, para a frente, para o alto e para a frente, ou seja, avançar. Então Deus, assim, ele se manifesta nessa estação trazendo a graça, essa visão da graça para as nossas vidas. Eu parei aqui porque uma pessoa perguntou aqui por que está conectado à tribo de Manassés. Na Bíblia, Deus, através de Moisés, estabelece uma ordem de marcha para o povo de Israel. Tá? Então, quando o povo estava lá no deserto, e o Senhor deu a ordem da organização das tribos, o que aconteceu? Quando a coluna saía de cima do tabernáculo, o povo sabia que era hora de partir para o lugar onde o Senhor iria mostrar. Só que eles não partiam assim na multidão, vamos lá, saiu, agora vamos, cada um cata suas coisas e bora. Não, havia uma ordem na marcha, certo? Então, qual que era a ordem? Eles se levantavam, se desmontavam o acampamento, recolhiam os lixos, o povo de Israel não largava lixo mesmo no deserto, havia uma ordem do Senhor para que tivesse organização e limpeza. Eles organizavam o tabernáculo, as tribos se organizavam e Judá ia na frente. Depois vinha a próxima tribo, que era Issacar. Depois vinha Zebulon, e assim por diante. Depois Rúben, e assim por diante. O Senhor estabeleceu uma ordem de marcha. Então, cada mês bíblico está conectado a uma tribo de acordo com essa ordem de marcha, tá? Então, respondendo à irmã, é exatamente isso. Só que, quando nós observamos a ordem da marcha, nós entendemos, e tudo aquilo que está representado espiritualmente, nós percebemos que as resistências espirituais da maldade, elas estão ali. Deu para entender? Só que existe o quê? Uma tribo que está conectada. Eu não vou me aprofundar muito nisso, porque senão a gente vai fugir muito do foco. Mas dentro da batalha espiritual, a gente tem lá, como o apóstolo estava falando lá, os signos do zodíaco. Cada signo, ele está posicionado exatamente no mesmo lugar aonde há uma mudança espiritual do mês. Porque Satanás, ele não cria nada. Ele copia aquilo que o Senhor já estabeleceu e distorce. Certo? Então, nós vemos, Deus já estabeleceu, já tinha estabelecido uma estrutura. Satanás foi lá e colocou a estrutura dele, da maldade. Então, você tem o confronto direto do trono com essa bênção que Deus liberou, que está conectada à tribo. Eu quero ler aqui, apóstolo, quando a gente fala... Deixa eu só ver aqui se está... Exatamente. Lá em Gênesis, no capítulo 41, versículo 51, é a palavra que está conectada com a bênção que está sobre a tribo de Manassés. Quando José lhe fala assim, olha, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Então, nós percebemos o quê? Que Deus vai tirar o sofrimento. Esse mês está conectado com um novo começo, o 8.
E mais Que é uma justamente vez, isso. e é mais uma vez a enxurrada, porque a água vem para lavar, Exato. lavar a alma, literalmente, né? Lavar a alma, porque se você entra debaixo das águas de Sheisvan, você precisa perdoar. Exato. Né? Se você entra debaixo das águas de Sheisvan, Deus não faz isso só para te abençoar, Ele faz para te alinhar. Então Ele não quer que você entre nesse novo tempo com depressão, com feridas emocionais, com crises, com tristezas, né? Inclusive, na cultura romana tem uma história muito legal do rio Lima, que é o rio Limiar, também chamado, que fala que todo mundo que passava por aquele rio esquecia tudo que ficou para trás, né? Esquecia tudo. Olhava, não lembrava nem o nome dos coleguinhas que vinham atrás. E esse mês é o mês para a gente fazer isso de certa forma, né? De falar, quer saber? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que eu tenho para conquistar é muito melhor do que eu estou deixando para trás. Exatamente, apóstolo. E pegando um gancho, né, nesse portal, né, nós estamos no ano 5.784. E o 4, ele está conectado com a porta. Então, a letra Dalet, ela está conectada com a porta. Nessa estação, nesse ano que nós entramos agora, mês passado, o Senhor está falando muito forte a respeito dos acessos que Ele vai liberar nessa estação. Uau! Acessos. E a gente precisa entender isso. Por quê? Porque acesso é acesso. Tanto quando a gente fala de porta, né? A porta ela serve para abrir e ela serve para fechar. E nós precisamos saber quando abrir a porta e quando nós devemos fechar. O que nós vamos deixar entrar e o que nós temos que deixar para fora. E é interessante que a palavra porta lá na Bíblia, Salmos, se não me engano, é 27, ele é a palavra Sha'ah, que ela está falando a respeito da parte de dentro da porta, quer dizer, da intimidade. Nós estamos numa estação em que o Senhor, ele está atento para a intimidade. E essa intimidade vai nos dar acesso a vários, aliás, vai nos dar isso, vai nos dar vários outros acessos. Que acessos são esses? Portas, janelas, escadas e portais. Então, é assim, estamos num novo tempo. Você, meu irmão, que está assistindo a live, entenda uma coisa, você está numa nova estação. É um novo tempo. Hoje, existe um portal aberto no céu. Há uma troca de guarda acontecendo. Há bênçãos que o Senhor liberou para essa estação, que está conectado com a tua vida, com o teu ministério, com a tua família. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Existem guerras na porta. Né? Inclusive, o apóstolo, logo no começo, estava falando, né, que foi tenso para a gente conseguir fazer a live hoje. Porque há resistência, né, apóstolo? Guerra na porta. Eu vejo o Dalet como... A gente está falando do Dalet, né? Sim. O Dalet, para quem não sabe, o Dalet ele se desenha assim, né? O Dalet é isso aqui. Esse desenho aqui, ele representa uma porta, como o pastor Renan falou, uma porta que você abre por dentro ou você abre por fora. Mas ela também é a porta da decisão. É a porta da decisão. Porque, tanto que ele falou, olha, se você pegar o alfabeto hebraico, que tem 22 letras, as letras depois dessa letra, que é a quarta, só começa a vir letra maravilhosa, mano. Só letra louca. Né? A janela, tal, é só letra louca. Mas essa porta, a quarta letra, ela fala sobre aquele texto de João, capítulo, Atos, capítulo 3, Atos, capítulo 3, se eu não me engano, eu acho que é 3,
quando diz Pedro e João subiam ao templo para orar. E estava na porta do templo, olha a porta aqui, ó, um paralítico que perguntava, você pode me dar, né, alguma coisa? E Pedro diz, eu não tenho nem ouro nem prata. Ou seja, o paralítico estava pedindo ouro e prata. É isso que ele estava pedindo. Por isso que Pedro respondeu, eu não tenho nem ouro nem prata. O que eu tenho eu te dou. Acessa a porta. Você está na porta do templo, cara. Acessa a porta. Aí levantou ele, estendeu as mãos dele e ele entrou. Ali o templo, simbolicamente, estava representando a decisão dele de entrar nesse novo nível na vida dele. Então ele entrou e a vida dele foi revolucionada. Então o problema é que milhares de pessoas, inclusive na nossa religião evangélica, entre aspas, milhares de pessoas vão morrer aqui, deitada na porta do templo. Milhares de pessoas, esse é o lugar mais difícil de ultrapassar, na minha opinião, pastor Renan. Na vida de um crente, esse é o lugar mais difícil de ultrapassar. Decidir. Eu vou decidir viver o calendário bíblico. Eu vou decidir primiciar. Eu vou decidir guardar o sábado. Olha, eu ontem fui para a rua com isso aqui, que é uma mezuzá. A pulseirinha chamar Israel, que eu comprei em Jerusalém. E um kippá. Fui no mercado, fui na peixaria. O pessoal ficava olhando para mim como se estivesse olhando com um doido, né? Barbudão, de kippá. Por que eu fui? Porque eu estava dizendo para eles, sem eles perceberem. Eu estou nessa guerra de Israel. Eu também estou nessa guerra. Eu também tenho parte nesse negócio. Eu não estou brincando de ser judaizante só nas festinhas bíblicas, colocando uma estrela de Davi pendurada na igreja, não. Essa é a decisão que a gente tem que ter. Porque muita gente ouve esse assunto das festas aqui, ó, e leva na brincadeira, até primicia, faz isso, mas não entendeu do que a gente está falando. Quando você falou aí, a gente está partindo para o final já, quando você falou sobre, nesse momento está tendo troca de guarda nos portais, eu quase morri aqui, porque eu pude sentir o movimento. Eu falei, meu Deus do céu, a gente não tem noção do que está acontecendo. Né? Então, que a gente consiga entrar nesses portais hoje. E eu queria que você desse essa sua consideração final e orasse abençoando essas pessoas para que eles pudessem passar por esse portal e entrar de fato nesse tempo. Deixa eu só fazer um anúncio aqui. Primeiro, quem puder seguir o pastor Renan, siga-o. Quem puder me seguir também, se é que a minha barba não está tão feia hoje, me siga. Você vai ter muita coisa boa aqui no meu canal. Outra coisa, se você quiser receber links das lives que eu faço todo dia com convidados, sem convidados, é só você me chamar no direct e escrever grupo. Se me chamar no WhatsApp, é melhor ainda. Meu WhatsApp está no link da bio. Tá lá, você acha lá, grupo. Você botou grupo, eu vou te jogar no grupinho só para te mandar o link das lives para você receber sem muita dificuldade. Amém. Amém. Isso mesmo, apóstolo. Então, assim, é tão sério isso, a gente falando a respeito de tempos e estações. Falando sobre festas bíblicas, isso que o apóstolo falou é muito sério, gente. Por quê? Nós entramos nesse tempo, nessa estação, agora, na festa de Yom Teruah em Tishrei, certo? Que é a festa do anúncio. Depois passa-se por um tempo de contrição e arrependimento na festa da expiação, que é a festa da expiação. E depois nós entramos na festa da celebração das cabanas. Quando nós falamos que há guerra nas portas e nós entramos no ano da porta, o que acontece com Israel? No último dia da festa estoura uma guerra. Meu Deus, tá louco. Isso para mim, apóstolo, quando estourou a guerra, eu falei, Senhor, peraí, o Senhor falou comigo, mas eu acho que eu não tinha entendido, porque assim, a dimensão foi algo... Exatamente. E aí nós começamos a ver que, assim, todas as vezes
Você vai notar isso na tua vida. Todas as vezes que você está entrando ou está diante de uma porta, vai ter uma resistência. Vai Meu Deus. existir uma guerra. Só Meu que nós Deus. precisamos decidir. E Cara. Dalet, ele fala a respeito disso. Está conectado, né? São várias palavrinhas, eu não vou falar aqui todas, até porque eu não lembro todas de cor. Mas um ponto de cuidado dentro da estação da porta, ou na porta, é que você pode abrir a porta com humildade, tá? Porque Dalet, a Dalet está ligado com humildade, ou com o humilhado, que é aquele que se rasga, aquele que realmente se abre. E você expande, ou você fecha a porta e se aliena, ou seja, você não entra na estação. O que pode te impedir de entrar na porta é o seu egoísmo. Lembra que o que acontecia com os fariseus? Eles não entravam e não deixavam as pessoas entrar pela porta. Foi essa a repreensão que Jesus deu para eles, por causa do egoísmo, por causa da arrogância. Então, o perigo dessa estação é a arrogância, é o egoísmo, e nós precisamos tomar cuidado, fazer a limpeza do nosso coração. Amém? Nós temos o material, né, apóstolo? A agenda bíblica. Mostra então, a capa da agenda essa daqui é a antiga, porque ela vai agora até o final do ano. A nova está saindo, deve sair daqui nos próximos dias da gráfica. Mas a gente já está vendendo, já estou encomendando todas elas, que a gente vai fazer um lote só. Mostra a capa da antiga aí para eles. Afasta aí um pouquinho. Olha só que coisa linda, gente, essa agenda. Agora bota ela de lado para eles verem a quantidade de conteúdo de papel que tem. Fecha ela e bota de ladinho aí. Isso. Olha, gente. Olha só o tamanho da criança. Essa agenda, gente, eu tenho uma aqui. Os meus discípulos adquiriram. Essa agenda é o seguinte. Você abre ela. Você pode usar ela como agenda comum. 1 de janeiro, 2 de janeiro. E, ao mesmo tempo, do lado, tem a data no calendário bíblico. Então, você pode comparar, escolher como vai usar. E cada festa que chega no calendário bíblico tem marcada a festa, tem um estudo. Não apenas as festas. Cada mês, como nós falamos aqui, Shevan, Manassés, tem um estudo. Né? O Shabat tem estudo. Não, olha aí, eu não conheço, olha só, tem foto. Não conheço um manual, mês de Tishrei, não conheço um manual que ao mesmo tempo seja agenda tão perfeito para nós cristãos hoje. Não conheço ninguém que faça algo dessa categoria. Na verdade, se você vê alguém fazendo, é porque comprou a marca com o Renan e está usando aí, junto com o Renan, o material, trocando a capa. Tem muita gente fazendo assim já. E está tudo bem, né? Faz parte. Eu mesmo, qualquer hora dessa, vou fazer isso, é negócio. Mas você está falando aí com um cara, você vai beber na fonte. Essa agenda, vocês que trabalham com calendário bíblico, eu não trouxe o Renan aqui para vender agenda, mas vocês que trabalham com calendário bíblico, que estão entrando nesse movimento, precisam comprar, encomendem com ele. Tá? Então, como é que faz para encomendar contigo? Apóstolo, na minha bio tem um link lá, o pessoal pode clicar lá que vai direto para a loja, tá bom? Mas se tiver alguma dúvida, quiser comprar em quantidade, pode me chamar no direct, que aí eu vou tirando as dúvidas, vou mandando as informações, tudo certinho. Pronto. Você ia mostrar mais algum outro produto aí? Oi, apóstolo. Desculpa, não ouvi. Mais algum outro produto aí? Não. É só a questão da agenda. Por quê? Porque tem sido, como o apóstolo falou, uma ferramenta, né? Para a gente poder se situar, aprender sobre as festas e tudo mais. Então, corre porque nós estamos vendendo um monte. Eu só vou fazer um lote esse ano. Então, nós vamos... Logo, eu acredito que a gente não vai ter mais.
Então corre lá, tá bem? Deixa eu explicar uma coisa para vocês, gente. Esse tipo de trabalho, que é trabalhar com agenda, não é uma coisa, uma agenda personalizada como essa, não é uma coisa simples. Por quê? Se ele fizer uma quantidade de agendas e não vender até fevereiro, perdeu, encalha tudo, vira bloquinho de rabisco de criança, porque já não tem mais utilidade, né? Então, para comprar uma agenda bíblica, é de agora até dezembro para você comprar. E aí você vai usá-la até dezembro do ano que vem. Já pega a festa do ano que vem. Então, se você realmente tem interesse, chama ele no direct, chama ele vai na loja, ela compra a sua agenda, pelo amor de Deus. Meu pastor, antes de tudo, eu quero agradecer. Foi boa demais a live, muito boa. Vamos marcar outras. Eu tenho que te aproveitar mais. Como é que eu vivi sem te aproveitar, cara? Mas muito obrigado. Me ora por eles, já abençoa e eu já finalizo. Amém, apóstolo. Eu quero agradecer pela oportunidade, apóstolo, pelas suas orações e pela sua intercessão. Cada um dos irmãos que estão aí, estou à disposição. O que precisar, pode chamar, pode ligar. Estamos juntos, amém? Então vamos orar agora e liberar essa bênção desse mês sobre a sua vida, amém? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer. Porque o Senhor é bom e porque as suas misericórdias duram para sempre. Pai Santo, eu abençoo a vida dos teus filhos, Senhor Pai, nesse dia, nessa abertura de nova estação. Que eles vivam, Senhor Pai, essa unção poderosa, que se há algum peso de dor, de tristeza, de angústia, que seja arrancado da vida deles agora. Como o Senhor foi com Manassés, como o Senhor foi com José, que deu a ele, Senhor, a Manassés, como inspiração, Senhor Pai, como fruto daquilo que o Senhor estava fazendo de novo na vida do seu filho. Que seja liberado, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, Senhor, o novo de Deus. Que seja liberado sobre eles, Senhor Pai, a proteção sobre a sua casa, sobre a sua família. Senhor, em nome de Jesus, que seja liberado sobre a vida dos teus filhos, Senhor, a prosperidade para essa estação. Dá visão de águia, Senhor. Abre as janelas do céu sobre eles. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que eles possam se alegrar no Senhor. Plantem e colham em abundância nesse ano, em nome de Jesus, e vejam todo o bem do Senhor sendo estabelecido sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Eu louvo a Deus e te agradeço, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pessoal, vou fechar aqui, só avisar uma coisa. Tem gente que botou aqui, algumas pessoas botaram pedindo o Pix ou como fazer a oferta do Sheifan. Eu nem falei sobre isso na live, né? Mas é importante, se Deus está tocando em vocês para ofertarem, é necessário. Meu Pix está na tela, dá um print, porque eu já vou finalizar. Ou se você não conseguir dar print, me chama no direct e eu mando o Pix para vocês. Aí vocês já mandam para esse mesmo número do WhatsApp aí, o comprovante, que eu abençoo individualmente cada um de vocês. Shalom, gente. Obrigado, pastor Renan. Tchau, tchau. Shalom, shalom. Deus abençoe.